Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber o José Guilherme Vereza e vamos conversar sobre o livro dele, O Jardim dos Anjos. Olá, José Guilherme Vereza, seja muito bem-vindo. Oi, Mazé. Um prazer enorme conversar com você. Aliás, essa conversa já é uma conversa um pouco devida. Há muito tempo, a gente estava querendo fazer essa conversa, e ainda bem que aconteceu, né? E Pois é, graças ao evento do Jardim dos Anjos, né? Que foi um é isso evento mesmo. recente, Aham. e você acabou lendo, né? Para minha honra. Isso, é. E eu vou dizer sobre você, para quem não te conhece, você nasceu no Rio de Janeiro, portanto carioca, você é publicitário, redator, roteirista, dramaturgo, professor universitário, escritor, contista em 30 segundos, A Primeira Noite de Melissa e A Noite da Besta, cronista em Meu Imenso Portugal e Cunhal das Bolas e romancistas em Corações Entre Pernas e O Jardim dos Anjos, finalista do Prêmio Rio de Literatura, o prêmio 2015, né? Mas o livro foi editado, primeira edição, em 2017, e agora você ganha edição, o livro ganha edição portuguesa, e você mora em Lisboa desde 2022, né? Como é que é isso, viver? Eu sei que tem muitos brasileiros aí em Portugal, você está em Lisboa atualmente, eu estou em Paris. Como é que é, por que viver e escrever em Lisboa? Olha, são duas coisas que não se separam, né? Você morar em Lisboa e escrever, especialmente na minha vida. Quando eu me mudei para cá, quando a gente resolveu se mudar para Lisboa, eu já tinha passado, eu me aposentei, né? Eu já tinha passado mais ou menos algumas décadas importantes como diretor de criação de agência de propaganda e, em paralelo, eu sempre escrevi. Tanto que o meu primeiro livro foi lançado em 2007, foi um livro de contos. Aí eu não parei mais de escrever, aí não, eu parei até de trabalhar em agência de propaganda, fui ser professor, fiz pós-graduação em pedagogia, me habilitei para ser professor e durante 4 anos fui professor. Mas quando a gente decidiu vir para Portugal, eu já estava aposentado e me separei, me desliguei das universidades que eu dava aula, e viemos para cá não foi uma aventura, foi uma jornada muito planejada, familiar, né? Eu vim com a minha mulher, com as minhas duas filhas, que já são adultas, cada uma tem seu rumo aqui, uma já trabalha, a outra está fazendo faculdade de arquitetura, enfim. A vinda a Portugal, ela veio preencher um desejo antigo meu de morar na Europa, de morar enfim, morar, especialmente em Portugal, que eu acho que tem uma coisa meio afetiva, o clima, a língua, a proximidade, a irmandade, a fraternidade de brasileiros e portugueses, apesar de uma certa xenofobia, mas existe uma irmandade. Agora, onde entra a escrita aí? Porque aqui em Portugal, eu não vim trabalhar em agência de propaganda, eu não vim ser professor, eu vim como Estava aposentado. aposentado. É, e aí eu comecei escrevendo crônicas sobre a minha vida aqui em Portugal. Foi o meu primeiro livro aqui. Eu lancei 4 livros em Portugal. Crônicas sobre a minha vida, meu dia a dia em Portugal, minha descoberta desse novo país. Eu não sei se eu estou olhando certo para alguém, eu Sim, estou olhando sim, para você, mas tá né, bom. eu não sei se o olho está fugindo, assim, ficou meio. Não tem aquela câmera luzinha assim, de televisão, mas eu estou olhando para você. Então, eu escrevi meu primeiro livro, que era um livro de crônicas, exatamente das minhas experiências dessa nova vida. E, em seguida, em menos de um ano, publiquei o segundo livro de crônicas, mas aí já foram crônicas mais sem vergonha, onde eu comecei a enfiar ficção. Eu pegava as crônicas e transformava numa coisa muito minha. Não minha, da minha alma, que eu não sou um biógrafo, não tem nada de mim nas coisas, mas do meu lado ficcionista. E esse foi o meu segundo livro. Agora, antes de tudo, até eu esqueci a ordem cronológica, antes do primeiro livro de crônicas, eu publiquei um livro de contos chamado A Noite da Besta, que estava encalhado desde o tempo da pandemia.
Então, enquanto houve a pandemia, eu escrevi esse livro e parou na... E eu falei para o editor, pô, vamos publicar, aproveita, a gente faz um lançamento simultâneo Lisboa-Rio. E foi o que aconteceu. Então, na verdade, eu tenho A Noite da Besta, um livro de contos, O Meu Imenso Portugal, um livro de crônicas, e O Cunhal das Bolas, que é esse meu livro de crônicas, meio sem vergonha, porque eu fico inventando coisas a partir dos fatos que inspiram crônicas. E aí Beleza. aconteceu... Oi? Não, eu queria falar do livro agora, né? Do teu livro que a gente... O O Jardim Jardim dos dos Anjos. Anjos, né? Jardim dos Anjos, eu queria antes falar da história, né? O que ele aborda? Ele aborda... A ação acontece na década de 1940, o Brasil em plena ditadura, Getúlio Vargas, no espaço imaginário no interior do Brasil, temáticas de natureza intemporal e transversal, a violência exercida pelos mais poderosos sobre os mais desfavorecidos, passando pelo abuso sexual perpetrado por padres e freiras sobre postulantes, supostamente sob a sua proteção, ao tratamento da vida e da morte, à procura abnegada da esperança e o que o amor pode postular. Então, a personagem, ela se chama Delfina, a personagem principal, que vai contar, uma menina órfã do Cerrado, que fugiu das malvadezas da avó e foi levada para um convento que deveria ser um abrigo de paz, caridade e fé, mas era, na verdade, um lugar que acolhia, mediante somas importantes de dinheiro, jovens filhas de coronéis da região, que tinham se desviado e estavam grávidas. O lugar do diabo. Delfina viu coisas terríveis, culminando por ser estuprada ela mesma por um padre pedófilo. Eu queria, lendo esse livro, né, edição portuguesa, como a gente disse, tem duas outras edições brasileiras, como é que foi adaptar esse livro para o português e por que adaptá-lo para o português? Não, a adaptação para o português ela não aconteceu. Tem alguns termos que são portugueses no livro. Não, tem personagem, tem um personagem português. Aí que entra uma história interessante sobre esse livro. Ele não foi adaptado, o conteúdo dele não foi adaptado uma linha, mesmo porque é um livro muito, é uma linguagem muito regional. Eu uso muito diálogos e é muito difícil você transportar para o português de Portugal um diálogo de um nordestino empobrecido, de um nordestino miserável. É muito difícil, né? Então, isso aí eu acho que isso não teve a menor interferência na história. Pelo contrário, eu acho que valorizou a brasilidade dela, mesmo porque o leitor português, o leitor assíduo português, o leitor quanto mais, ele percebe as nuances da língua, principalmente quando ela preserva as características da própria história. É uma história passada na década de 40, num Brasil imaginário, mas um Brasil muito rude, muito cruel, muito cru. Então, era muito difícil você transformar isso em linguagem portuguesa. Inclusive, eu uso até, em alguns momentos, o famigerado gerúndio, que não se usa no português de Portugal. Mas o livro ele ganhou uma notoriedade porque amigos meus, pessoas próximas minhas da literatura, que eu acabei criando um núcleo muito interessante de autores, editores, escritores, poetas, ensaístas e acadêmicos, leram o livro e eles acharam que o livro se encaixava num projeto muito interessante da Universidade de Lisboa, chamado Portugueses de Papel, que é um projeto que detecta, estuda e analisa personagens portugueses em romances brasileiros. E aí tem o Antônio Bentalhão, que é um personagem do Jardim dos Anjos. Como todo personagem do Jardim dos Anjos, ele é ambíguo. Né? Ele é bom, ele é mau caráter, ele é bom caráter, ele é generoso, ele é perverso, enfim. Ele é vingativo e é cheio de bondade também, e é justo. Mas, enfim, aí a universidade, o projeto Português de Papel, estudou esse personagem e ele ganhou um verbete nesse projeto dentro da universidade. E aí me convidaram para participar de outros encontros sobre esse projeto. E eu li
eu li um livro brasileiro do Luiz. Gente, o nome do livro está me. O livro fui a Lisboa, lembrei de você. Luiz Rufato. Luiz Rufato, importantíssimo. Para exatamente buscar coube a mim investigar um personagem português no livro, o que realmente aconteceu, e eu apresentei isso num seminário, num encontro, num colóquio no Porto, onde honrosamente me convidaram para abrir a primeira comunicação, a primeira palestra do colóquio inteiro. Aí eu fiquei duplamente honrado por ter sido convidado a ser um dos investigadores do projeto e por abrir esse colóquio no Porto. E aí, eles me falaram, por que você não faz uma edição portuguesa do Jardim dos Anjos? Não uma edição portuguesa nesse sentido de traduzir para o português de Portugal, mas para contar um pouco a história do livro, que de fato aconteceu. O professor que estudou o Antônio Bentalhão fez o prefácio. Antônio Torres, que é meu amigo de propaganda de longa data, também fez uma boa resenha sobre o livro e fez questão, eu não sei se ele fez questão ou fez a gentileza de escrever a contracapa. Então, isso aí virou um assunto aqui em Lisboa. Um escritor brasileiro lança um livro brasileiro sobre o Brasil, numa edição portuguesa, e foi lançado exatamente no dia 23 de maio, num bar. A minha família, que é uma dinastia de escritores, tem mania de lançar livro em bar, e foi eu me senti assim bastante lisonjeado com a presença das pessoas, com a pergunta, com o interesse, e pelo rumo que esse livro está tendo aqui. Maravilha, maravilha. Até chegar aos olhos da Mazé, que para mim já é uma coisa muito honrosa. Muito obrigada. Olha, a gente, não querendo passar dos 15 minutos, eu tenho duas questões rápidas. Uma é que você, no final do livro, você explica por que você escolheu esse tema, que vem da tua mãe, professora, e que trabalhava esse tema. Sim, a minha mãe é o seguinte, como eu disse, eu venho de uma dinastia de escritores. Meu avô foi escritor de teatro e revista na década de 30. Minha mãe foi professora primária, foi secretária de educação e sempre escrevia livro didático. E aos 85 anos, ela escreveu um romance. E ela gostou da ideia de escrever o romance. Foi um romance bonitinho, teve um prefácio de um aluno muito querido dela, que era o Gilberto Braga, o novelista, o autor de novela. Foi um prefácio muito carinhoso. E foi uma noite muito interessante, e o livro da minha mãe tomou um rumo lá. E logo que ela ficou empolgada, ela falou, eu estou com uma ideia de escrever um livro sobre uma menina que foge dos maus tratos da avó e se refugia num convento, mas é estuprada por um padre pedófilo. Mas eu estou com medo de escrever isso porque eu vou ser julgada no juízo final. Eu falei, não, escreve sim. Eu até falei para ela que escrever só precisa de 4 coisas: disciplina, né? Jeito de juntar palavras, né? Precisa ter minimamente esse jeito, né? Disciplina são 4, né? Terceiro, são 4 coisas. A terceira coisa, coragem. Você ter coragem para escrever um livro e não ter medo de publicá-lo. Aí, por exemplo, ela publicou um livro aos 85 anos, com toda a coragem. Eu já publiquei 8 com toda a coragem, né? E aí, enquanto ela conversava comigo no telefone sobre as ideias dela, do papel, que ela escrevia com letrinha de professora, tudo à mão, ela falava, não vou levar esse livro adiante, porque ela era muito religiosa, multiecumênica, ela não tinha uma religião fixa, porque ela acreditava que Deus não tem religião. Então, ela experimentava várias formas de fé. Mas, de qualquer maneira, ela achava que esse tema de uma menina ser estuprada dentro de um convento era uma coisa que muito, muito violenta para ela. E aí ela pegou uma doença terminal, em 3 meses foi embora.
e eu tive que fazer o rescaldo das coisas da casa dela, que é um momento muito duro. E eu perguntei para a cuidadora dela, não encontrando, né, cadê aqueles rabiscos que ela escreveu sobre o livro? Ela falou, num momento de surto depressivo, ela rasgou tudo e jogou fora. Eu falei, jogou fora uma ideia tão boa. Aí é só isso que eu tinha. Nem o nome da menina era Delfina. Aí eu comecei a estudar a possibilidade de desenvolver essa ideia, que era apenas essa síntese, uma menina que fugiu da avó, que maltratava ela, e foi parar num convento, foi estrupada pelo padre. Aí, a partir desse mínimo, eu fiz um máximo, só que eu fiz com uma crueldade, com uma maldade, com uma perversidade. Os personagens se multiplicaram em perversidade. E a menina se multiplica em resiliência e esperança. Então, tudo isso ganhou uma força e ficou um livro muito pesado, digamos assim. A escrita dele, você deve ter percebido, que é leve. É uma escrita fácil, uma escrita leve. Com final feliz. A Tem um esperança final feliz. Tem um final feliz. A esperança e a resiliência fortaleceu. A menina saiu muito fortalecida com todas as coisas horrorosas que aconteceram com ela, que ela presenciou. E aí eu fico imaginando minha mãe. Eu preciso acabar, porque já passamos 16 minutos, tá? Caramba! Mas, pois é, a gente fala, o papo está muito bom e eu mas eu gostaria, eu vou colocar aqui embaixo todos os links para falar com você, para ver o livro, para adquirir os livros na editora, tá bom? Sim, claro, claro. Muito obrigada, desculpa pelo papo de interromper assim tão rapidamente. Eu sei, então, mas eu acho que o essencial foi dito, né? Foi dito, obrigada. E eu quero te agradecer muito pelo carinho que você teve pelo Jardim dos Anjos. Muito obrigada. Até a próxima. Mas até a próxima, que seja bem próxima.